Como é que um relacionamento começa com duas pessoas escolhendo ficar juntas? Mas algum tempo depois, parece que a relação está sendo guiada por algo que ninguém decidiu de verdade? Essa pergunta é desconfortável porque bate de frente com uma ideia muito comum sobre relacionamentos. A maioria das pessoas acredita que a vida a dois é construída principalmente pelo que o casal conversa, pelos combinados, pelas promessas, pelos acordos, como se o relacionamento fosse organizado principalmente pelas decisões conscientes que os dois tomam juntos. Essa ideia é confortável, porque ela dá a sensação de controle. Se algo der errado, basta conversar. Se houver desgaste, basta alinhar melhor. Se existir conflito, basta melhorar a comunicação. Mas quando a gente observa a vida real de muitos casais, aparece algo muito mais estranho. Muitos relacionamentos não são governados apenas pelo que foi conversado. Eles começam a ser governados pelo que foi acontecendo aos poucos, sem ninguém perceber. Pequenas adaptações, pequenas concessões, pequenos silêncios, pequenos hábitos que vão se repetindo. E quando o casal percebe, já existe uma espécie de ordem invisível dentro da relação, uma lógica silenciosa que define quem cede mais, quem evita conflitos, quem segura a estabilidade da casa, quem organiza a rotina, quem absorve tensão, quem se adapta para que tudo continue funcionando. E o mais curioso é que isso quase nunca foi decidido oficialmente. Simplesmente foi acontecendo. Por repetição, por hábito, por adaptação. E talvez uma das perguntas mais importantes sobre um relacionamento não seja apenas: nós ainda nos amamos? Talvez a pergunta mais profunda seja outra. Que tipo de ordem passou a governar essa convivência sem que ninguém tenha percebido? Existe uma crença muito forte na cultura atual sobre relacionamentos. A ideia de que tudo depende da comunicação. Se um casal está bem, é porque sabe conversar. Se um casal está mal, é porque não sabe se comunicar. Hoje, praticamente todo mundo acredita nisso. Livros falam disso. Cursos falam disso. Conselhos falam disso. A lógica parece simples. Se o relacionamento está em crise, falta diálogo. Se existe sofrimento, faltou dizer o que sentia. Se existe desgaste, faltou alinhar expectativas. Então, a solução parece sempre a mesma. Conversar mais. Conversar melhor. Falar com mais clareza. Mas existe um problema nessa forma de olhar os relacionamentos. Ela reduz um fenômeno muito complexo a uma única dimensão: a fala. Como se tudo fosse resolvido apenas no plano das palavras. Só que a convivência humana não acontece apenas no que é dito. Ela acontece também no que se repete. Nos hábitos, nas adaptações, nas funções que cada pessoa vai assumindo dentro da relação. Um casal pode falar muito sobre igualdade e viver uma relação completamente desequilibrada. Pode falar sobre parceria e um dos dois acabar carregando quase tudo. Pode defender reciprocidade, mas na prática, um dos dois sustenta a estabilidade emocional do relacionamento quase sozinho. Quando isso acontece, surge uma distância importante. De um lado está o relacionamento que o casal descreve. Do outro está o relacionamento que realmente funciona no dia a dia. E muitas vezes, esses dois mundos não são iguais. É nessa diferença que começa a nascer uma realidade silenciosa dentro da convivência. Uma realidade que muitas vezes é mais poderosa do que tudo aquilo que foi dito. O grande problema é que a maioria dos casais olha apenas para a superfície da relação. Observa as conversas, observa os sentimentos, observa o que foi prometido e acredita que isso explica tudo. Mas muitos relacionamentos começam a se desgastar sem que exista um grande evento dramático. Não houve traição, não houve uma briga gigantesca, não houve uma ruptura clara. Mesmo assim, algo começa a mudar. A convivência começa a ficar pesada. A espontaneidade diminui. A irritação aparece com mais frequência. O entusiasmo some. E muitas vezes ninguém sabe explicar exatamente por quê. Isso acontece porque o relacionamento pode estar sendo governado por regras que nunca foram discutidas.
distribuições que nunca foram decididas, funções que ninguém escolheu conscientemente, mas que passaram a ser repetidas todos os dias. Um sempre cede para evitar conflito. O outro se acostuma com isso. Um assume mais responsabilidades. O outro passa a depender disso. Um evita certos assuntos para não desorganizar a relação. O outro aprende que esses assuntos simplesmente não aparecem. E assim, sem perceber, o casal começa a viver não apenas o relacionamento que escolheu, mas o relacionamento que foi se formando, aos poucos, em silêncio, sem planejamento, sem revisão. Quando isso se consolida, o casal começa a obedecer a um sistema que ninguém criou oficialmente, mas que os dois passaram a seguir todos os dias. Do ponto de vista da engenharia da convivência, o que está acontecendo aqui não é apenas falta de comunicação. É a formação de um sistema. Quando duas pessoas convivem por muito tempo, a relação naturalmente começa a se organizar. Funções aparecem, papéis aparecem, responsabilidades se distribuem, sem que ninguém precise declarar isso. A convivência vai definindo quem resolve problemas, quem acalma conflitos, quem segura a estabilidade emocional, quem toma decisões, quem evita certas tensões, quem cede primeiro, quem absorve impacto. Com o tempo, isso cria uma espécie de estrutura invisível, uma arquitetura silenciosa da relação. E essa estrutura se torna muito poderosa justamente porque ninguém percebe que ela existe. Ela parece apenas o jeito natural do casal. Aqui em casa sempre foi assim. Ele é assim. Ela é mais organizada. Eu sou mais paciente. Mas muitas vezes não é apenas personalidade. É estrutura. É o sistema da convivência que foi se formando. E aquilo que funciona sem ser questionado tende a se tornar cada vez mais forte, porque ninguém revisa aquilo que nem percebe. Essa ordem invisível não nasce em grandes brigas. Ela nasce em coisas pequenas, no cotidiano. Um dia, alguém evita tocar em um assunto porque o clima já está pesado. Outro dia, alguém resolve um problema sozinho porque parece mais rápido do que discutir. Alguém cede para evitar conflito. Alguém engole uma mágoa para preservar a paz. Nada disso parece grave naquele momento. Mas quando essas pequenas decisões começam a se repetir, algo muda. A exceção vira padrão. O padrão vira expectativa. A expectativa vira função. E a função vira identidade. De repente, um dos dois se torna a pessoa que sempre segura tudo. O outro se torna a pessoa que reage quando a situação já está estourando. Um se torna o gestor emocional da casa, o outro o polo de tensão. Mas o casal não percebe isso como estrutura, percebe como personalidade. Ele sempre foi assim. Ela é mais forte, eu sou mais sensível. Só que enquanto essas explicações aparecem, a estrutura continua funcionando em silêncio. E cada vez mais difícil de ser enxergada. O problema dessas estruturas silenciosas é que elas raramente começam como algo negativo. No início, elas até ajudam o relacionamento a funcionar. Elas reduzem conflitos, facilitam decisões, organizam o cotidiano. Mas com o tempo aparece um efeito acumulativo. Quando sempre a mesma pessoa cede, quando sempre a mesma pessoa segura tensões, quando sempre a mesma pessoa absorve responsabilidades, uma assimetria começa a crescer. E isso gera algo muito comum nos relacionamentos de longo prazo: exaustão. Um começa a se sentir sobrecarregado. O outro muitas vezes nem percebe o que está acontecendo. A admiração começa a diminuir. A irritação aparece. O afeto ainda pode existir, mas junto dele nasce o ressentimento. E o mais complicado é que tudo isso acontece sem que o casal perceba a causa real. Eles brigam pelos sintomas, pelas pequenas discussões, pelo cansaço, pela frieza. Mas a raiz do problema continua escondida, porque ela está na estrutura silenciosa da convivência. Aqui aparece uma mudança importante de perspectiva. Relacionamentos não são apenas histórias de amor. Eles são também sistemas humanos de convivência.
E sistemas não são definidos apenas pelo que as pessoas dizem. Eles são definidos pelo que se repete, pelo que se estabiliza, pelo que se torna padrão. Por isso, para entender um relacionamento, não basta perguntar o que o casal sente. É preciso observar como a convivência funciona. Quem absorve mais? Quem regula a paz? Quem se adapta? Quem tensiona? Quem evita certos assuntos? Quem sustenta o equilíbrio da relação? Quando olhamos para essas dinâmicas, começamos a enxergar algo mais profundo: a arquitetura da convivência. E é exatamente isso que a engenharia da convivência propõe: olhar para o relacionamento não apenas como emoção, mas como sistema humano em funcionamento. Talvez um dos maiores erros sobre relacionamentos seja imaginar que tudo depende apenas do amor ou da comunicação. Essas coisas são importantes, mas não explicam tudo. A convivência também cria estruturas, regras silenciosas, funções invisíveis, distribuições de carga que vão se formando sem que ninguém perceba. E muitas vezes, essas estruturas se tornam mais fortes do que qualquer promessa feita no início da relação. Por isso, tantos relacionamentos continuam existindo por fora e se esvaziam por dentro. Não porque o amor acabou, mas porque a convivência passou a ser governada por um sistema que nunca foi examinado. Talvez a pergunta mais importante dentro de um relacionamento não seja apenas: nós ainda nos amamos? Talvez seja outra: que tipo de sistema está operando entre nós? Porque no final das contas, duas pessoas não convivem apenas com o que sentem. Elas convivem com a estrutura que constroem todos os dias. E quando essa estrutura deixa de ser vista, o relacionamento pode continuar existindo, mas a vida dentro dele pode começar a desaparecer.